dizer o seguinte, que o Lula ganha a eleição é uma coisa normal, né? Apesar de que o PT, na sua campanha eleitoral, não fez muito esforço para efetivamente ganhar a eleição. Ele se acomodou a uma situação, né? Se acomodou a esse cenário que foi pintado pela burguesia, de que é a luta do bem contra o mal, né? Sendo que a Rede Globo está do lado do bem, o MDB está do lado do bem, o PSDB está do lado do bem. Então, ele se acomodou a essa situação, confiante de que esse pessoal iria garantir a vitória dele, que o Alexandre de Moraes estava trabalhando para garantir a vitória do Lula. Tudo isso daí é absurdo, né? Evidentemente que havia e há ainda, né, um plano político para inviabilizar um verdadeiro governo de esquerda, não há dúvida nenhuma. Não vamos acreditar nem por um momento que não seja assim, né? Mas o resultado é mais ou menos natural e, mais ainda, né, expressa uma forte inclinação da população à esquerda, né? Teria a burguesia recuado diante da possibilidade de que qualquer tipo de manipulação da eleição poderia criar uma crise política no país? É uma pergunta que a gente vai ter que responder depois. Eu vi aqui uma série de colocações sobre o caráter do governo Lula que é necessário a gente analisar com certo cuidado, né? Eu vi, por exemplo, os mais otimistas dizem o seguinte, que a vitória do PT, eu vi essa frase, me chamou a atenção, e eu acho que é importante discutir esse tipo de conceito, né? A vitória do PT encerra um ciclo de golpes, etc. e tal, que vem desde 64. Isso é um conto da carochinha. A vitória do PT não encerra nada. O próprio fato de que os setores aí da burguesia, da direita, do imperialismo, aparecem apoiando o PT, mostra que não se encerrou nada. Porque para que a gente encerrasse o ciclo de maldades, esse setor teria que ser derrotado politicamente. Se o Lula ganhar, ele vai ser derrotado politicamente, mas vai ser derrotado de uma forma muito suave, né? Ele vai ser, num certo sentido, derrotado, porém preservado, né? Aí criou-se a ideia de que existe o bloco do bem, que englobaria toda essa gente, que são os responsáveis por esse ciclo que a pessoa se referia. Enquanto esse setor político não for definitivamente derrotado, esse ciclo vai continuar, porque são justamente essas pessoas que comandam o ciclo de golpes e de ataques à população brasileira, de manipulação das eleições, de políticas que destroem a economia nacional, que destroem as condições de vida da população trabalhadora, né? É interessante que basta você arrumar aí um demônio de papelão, que, né, como é o caso do Bolsonaro, que todo mundo esquece de todas as maldades que foram praticadas nesse país. O golpe de 64 não foi dado por um Bolsonaro. O golpe de 64 foi dado por gente da Rede Globo e pessoas iguais a eles, né? Assim como o golpe contra Getúlio Vargas em 54, 10 anos antes, assim como o golpe em 45. Todos os golpes foram golpes organizados pelo imperialismo e pelos seus aliados dentro do país, que é a turma civilizatória, segundo dizem, né? Inclusive o golpe de 2016. Bolsonaro, ele apoiou o golpe, mas não foi ele que dirigiu o golpe de 2016, né? Então, né, a ideia de que a vitória do Lula seja uma vitória desse tamanho é falsa, né? Totalmente falsa. Mesmo estimativas mais modestas do que essa, né, de que não é que a vitória do Lula encerra um ciclo histórico no país, né, que essa versão é patentemente absurda, mas encerraria, digamos assim, o ciclo do último período depois do golpe, encerraria a etapa que foi aberta com o golpe de Estado. Não, também não vai acontecer isso daí.
Se o Lula ganhar a eleição, essa etapa não vai estar fechada. Ela vai simplesmente assumir um novo caráter, uma forma nova de desenvolvimento. Porque, né, justamente está colocado aí o problema que é difícil de responder, né? Como os grandes capitalistas pretendem atingir os seus objetivos. Que eles pretendem atingir os seus objetivos, não há dúvida nenhuma. Seria de uma ingenuidade total acreditar que eles abriram mão desses objetivos porque apareceu o Bolsonaro, que foram eles mesmos que colocaram no poder, né? E quais são os seus objetivos? Os seus objetivos são esfolar até o fundo o povo brasileiro e a economia nacional, as privatizações, etc. e tal. Então, a grande pergunta seria o que eles vão fazer em seguida, né? Se, no caso, sempre no caso do Lula ganhar a eleição. Se o Lula ganhar a eleição, né, eu acho que é um momento oportuno para a gente fazer algumas avaliações sobre isso. Primeiro, as contradições que existem desde do golpe, elas vão se tornar mais agudas. Porque o que hoje aparece como uma política de grande conciliação nacional é, na verdade, a união de tendências opostas, né? De um lado, nós temos aí a população, o povo brasileiro, e uma boa parte, né, de militantes, milhares, provavelmente centenas de milhares de pessoas mais politizadas, que estão esperando uma verdadeira mudança no país, né? Uma mudança que só pode avançar, mesmo minimamente, contra uma parte dessa suposta coalizão que se formou aí. Quer dizer, não dá para você pensar que você vai fazer alguma coisa séria para a população sem entrar em conflito com os partidos tradicionais, com os grandes capitalistas, com os grandes meios de comunicação e tudo mais. Isso é absurdo. Quer dizer, esses setores, por sua vez, eles vão procurar controlar o governo Lula. Eles têm muitos recursos. Começa pela presença de toda uma ala do PSDB dentro do próprio governo, né? A começar pelo malfadado Geraldo Alckmin, né? Que está aí. Quer dizer, vai se abrir uma luta. Não uma luta no sentido como os petistas colocaram, né? Muita gente não deve se lembrar disso, mas quando o Lula foi eleito em 2002, o PT justificava a falta de ação do governo, num sentido popular, pelo fato de que o governo não era propriamente do PT, o governo estava em disputa. Então você teria que disputar para ver quem que vai controlar o governo. Não é nesse sentido, né? Mas certamente vai haver uma luta para impor a sua vontade. Não só dentro do governo, como que essa luta vai aparecer no Congresso Nacional, vai aparecer em todas as instituições do regime político, nos governos estaduais, municipais e tudo mais. Quer dizer, vai haver um enfrentamento impulsionado, de um lado, por todo um setor que busca, né, uma definição e, por outro lado, um setor que busca defender uma política antipopular, né? Essa contradição colocada no governo, ela inevitavelmente vai se acirrar, né? Muita gente no PT olha a possibilidade de um governo Lula como se fosse o governo Lula de 2002 ou de 2006. Na realidade, nós estamos numa situação diferente, né? O governo Lula de 2002 não é esse governo de 2022. Ele não está sendo eleito nas mesmas circunstâncias, embora possa parecer isso, né? Naquele momento, a burguesia, né, vendo o conjunto da situação mundial e latino-americana, achou por bem que o PT chegasse ao governo e estabeleceu um compromisso formal com o governo Lula de defesa da política econômica, né, do imperialismo, a chamada política neoliberal do Acordo de Washington e tudo mais. Em 2006, o Lula escapou um pouco dessa camisa de força que
dominou o primeiro governo, devido, né, à situação internacional extremamente favorável, que foi o crescimento, né, da importação das chamadas commodities, né, no caso do Brasil, principalmente o minério de ferro bruto para a China, que fez com que entrasse muito dinheiro no governo. Aí o governo Lula a Petrobras descobriu o pré-sal e tudo mais, tudo parecia indicar que haveria aí um longo período de bonança econômica, que acabou rapidamente pela crise mundial. Hoje nós estamos no meio de uma crise pior do que aquela que acabou com essa situação. Então não há paralelo nesse sentido, né? O Lula também não fez nenhum acordo, então está tudo muito indefinido. Mas com certeza nós vamos ver aí uma queda de braço muito grande, muito problemática, né, para definir o que vai ser o governo Lula. Isso coloca, né, como nós temos apontado desde o início, que é preciso que as organizações populares, as organizações sindicais, as organizações de massa da população que estão profundamente paralisadas entrassem em ação, né? É necessária uma mobilização popular, porque o que vem pela frente não é uma coisa tranquila, né? Se as lideranças populares e as organizações populares se omitirem, a pressão da burguesia sobre o governo Lula vai ser decisiva. Então, nós vamos ter um governo aí que pode até não terminar o mandato, dependendo da situação, né? Quer dizer, não é uma situação simples, né? Não é um problema de encerramento de nenhum ciclo, nem nada. Pelo contrário, é um conjunto de circunstâncias, as quais, nesse exato momento, não estão claras, né? Principalmente a relação do Bolsonaro com a burguesia. Esse conjunto de circunstâncias poderá levar à vitória do Lula, mas não vai abolir a situação existente anteriormente. Uma coisa que é muito positiva nessa situação toda é o seguinte, que a própria tendência do PT de ganhar no primeiro turno, que se apresenta nas pesquisas, logicamente, mostra uma certa radicalização popular, né? Essa radicalização popular é real, né? Nós, além das pesquisas, que são uma coisa muito imponderável, nós não temos controle sobre isso, o PCO teve numa intensa campanha no último mês, né, nas ruas, e a apreciação das pessoas é unânime. Há uma forte tendência que foi crescendo durante a eleição ao voto no PT, né, em todos os lugares que a gente vai, todos, né? Isso daí é uma coisa que vem em ascenso, na verdade um sintoma, né, de uma tendência da população à mobilização política, um deslocamento à esquerda, né, da população. Isso é um fator positivo, mas ele só é positivo na medida em que, né, se aposte na mobilização popular. Se predominar, embora não seja provável, né, que seja isso que vai predominar, o que aconteceu nos 4 governos do PT anteriores, que é assim, o governo PT é muito parecido com o que o pessoal na Argentina falava do governo Perón, né? Os peronistas e o próprio Perón, eles tinham um lema que era o seguinte: do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Nada de sair nas ruas e fazer arruaça política. Deixa o governo fazer as coisas. Se predominar isso daí, eu acho improvável que isso predomine no próximo período, né? A situação tende a ficar muito ruim, né? Na verdade, o governo Lula, do nosso ponto de vista, tem que ser um governo com as massas nas ruas, né?
Quer dizer, se o isso do ponto de vista, tanto do ponto de vista de se opor a determinado tipo de acordo que o PT vai fazer, que vai ser necessário, né? A ideia de que todo mundo tem que aceitar pacificamente qualquer tipo de acordo é absurda, né? E a ideia que visivelmente já existe na cúpula do PT de que o pessoal vai aceitar passivamente todo tipo de acordo é falsa, né? É muito falsa. Isso tudo, obviamente, tem que ser combatido, né? Bom, no outro extremo das avaliações, né, as avaliações pessimistas no campo da esquerda, principalmente, porque as avaliações da burguesia não têm tanta importância assim desse ponto de vista, né? Há setores de esquerda que praticamente colocam o governo Lula como já sendo um governo que está traindo os seus eleitores, né? Isso daí não é exatamente assim. O governo Lula está fazendo uma série de concessões, mas não está traindo nada. Principalmente não está traindo aquilo que ele quer fazer efetivamente, né? Logicamente que essas concessões, a partir de um determinado ponto, né, elas podem se transformar num colapso total, né, da ideia de um governo popular. Mas não é isso que está acontecendo. O Lula é falso. Acreditar que o Lula seja o candidato, digamos assim, assalariado do grande capital. Não é assim. O Lula não é um Boric, né? O Lula não é um Gustavo Petro, ele é a pessoa que ele sempre foi. Ele está procurando chegar ao governo e dentro do governo ele vai procurar fazer uma política que é a política dele, não é a do PCO e não é também a política da direita. E isso daí cria, né, logicamente, uma situação que deve ser bem compreendida pela esquerda, pelos trabalhadores, que devem saber, né, quando se opor ao governo e quando apoiar determinado tipo de processo colocado em marcha pelo governo. O fato é, sem dúvida nenhuma, que nós vamos ter aí um governo extremamente contraditório, né? Nós vamos poder falar melhor disso daí depois do resultado eleitoral, na próxima semana, né? Mas é importante já estabelecer alguns parâmetros para discutir essa questão. Lembrando sempre o seguinte, a eleição é amanhã. Só amanhã que nós vamos saber o que realmente está acontecendo, que não é muito claro. Se houver um segundo turno, isso vai ser esclarecedor numa série de aspectos, né? E nós temos que nos posicionar depois mais concretamente diante dos fatos e não da especulação diante das possibilidades que a situação política está colocando.